Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Shilin de repente se sentiu completamente acordada. Vendo o corpo inteiro de Xiaya ferido e paralisado, caído no chão cheio de rachaduras, ela gritou em alarme e correu para ele. Irmão, o que aconteceu com você? Quem te espancou assim? Shilin estava se sentindo ansiosa. Ela queria tocar o corpo de Xiaya, mas também estava preocupada em machucá-lo. Ambas as mãos não sabiam o que fazer ali. Ei, relaxe, estou bem. Shilin, você me ajuda a voltar para a caverna primeiro. Vendo seu rosto preocupado, Xiaya sentiu um calor em seu coração. Então, usando uma mão, ele acariciou levemente seu braço. Shilin ouviu ele falar e obedientemente acenou com a cabeça, e então cuidadosamente o ajudou a se levantar, e lentamente se moveram em direção à caverna onde moravam. Retornando ao vale onde moravam anteriormente, agora ele estava irreconhecível devido à destruição. A floresta e o lago desapareceram. As rochas caídas haviam esmagado o chão, fazendo-o afundar, e rachaduras se espalhavam pelo chão em todas as direções, semelhantes a dragões enrolados em um círculo enquanto se rasgavam. Na frente da entrada da caverna, estava bloqueada por pedaços de rochas desmoronadas. Então, tendo Shilin removidos, Xiaya entrou e inspecionou a condição interna. Ele se alegrou ao descobrir que, embora houvesse alguns pedaços de rochas esmagadas espalhados dentro, o lugar onde as espaçonaves estavam armazenadas não tinha vestígios de colapso. Inspecionando a condição de ambas as espaçonaves esféricas, revelou que tudo estava funcionando normalmente, o que deixou Xiaya completamente relaxado. Felizmente, nada aconteceu com as espaçonaves, caso contrário, não poderíamos sair daqui. Naquele momento, ele entendeu profundamente que não ter uma espaçonave poderia atrasá-lo. Ele não pôde evitar sentir inveja da habilidade de teletransporte de Sengoku do trabalho original em seu coração. Se ele pudesse usar o teletransporte, então não haveria lugar que pudesse restringi-lo no futuro. Afinal, o mundo de Dragon Ball é muito grande. A área norte da Via Láctea, da qual o Caio do Norte é responsável, já é tão grande, sem mencionar que ainda há o sistema da Via Láctea fora e ainda mais outras grandes galáxias. Se ele apenas usar uma espaçonave como meio de transporte, então o tempo gasto na jornada o atrasará. Agora eu tenho um superpoder que parece ser um tipo de habilidade temporal. Tempo e espaço estão mais do que frequentemente relacionados um ao outro. Se eu obtive meus superpoderes quando transmigrei, então eu ainda poderia ter algum tipo de habilidade espacial escondida em meu corpo. Bem, eu realmente preciso pesquisar isso a seguir. Será bom se eu puder tê-la. Xiaya observou as duas espaçonaves esféricas enquanto deixava sua imaginação correr solta. Antes da batalha, ele havia percebido que ainda escondia muitos segredos desconhecidos em seu corpo. Portanto, isso exige que ele pesquise. No entanto, ele planejou que deve ter essa habilidade. Mesmo se no final ele não puder dominar a habilidade espacial, ele pretende ir a Yardrat para aprendê-la no futuro. Shilin, você vai e procura por um pouco de feno e frutas, então eu preciso me recuperar adequadamente por algum tempo. Shilin ouviu o que ele disse e obedientemente se preparou para encontrar feno e frutas. Terminando de fazer tudo isso, Xiaya se apoiou encostando-se no penhasco. Shilin finalmente não pôde evitar perguntar: Irmão, o que aconteceu no final? Por que nosso lugar de moradia ficou assim? E também quem te espancou assim? No caminho, ela já estava cheia de perguntas. Mas porque estava cuidando de Xiaya, ela não havia perguntado até agora. No entanto, ela finalmente não pôde suportar. Ela não conseguia entender por que, em uma noite, a densa floresta selvagem era como se tivesse sofrido ataques violentos e explosões aleatórias. Tudo foi destruído e só restou uma cena de deterioração sem fim. No final, quem espancou o irmão enquanto o feriu gravemente? Existe ainda algum especialista desconhecido escondido no planeta Selma? Quanto à pergunta de Shilin, Xiaya só pôde forçar um sorriso e balançar a cabeça. Tudo foi feito por você, Xiaya murmurou em seu coração. Só que ele certamente não poderia falar diretamente assim. Após um breve silêncio, Xiaya ainda estava preparado para contar a ela a verdade sobre isso. Pode não ser uma má ideia deixá-la saber para que ela possa estar preparada para isso no futuro, já que algo como hoje absolutamente não pode acontecer novamente. Quanto ao principal culpado, é na verdade a lua cheia. Xiaya mordeu um pedaço de fruta e disse. Shilin inclinou a cabeça com olhos cheios de dúvida. O que isso tem a ver com a lua cheia? Nós, Saiyajins, temos uma habilidade de transformação inata. Contanto que vejamos uma lua cheia e sua luz refletida. Isso faria com que suas células se excitassem e sofressem variação, transformando-se assim em um grande macaco. O modo grande macaco aumentará seu poder de combate normal em 10 vezes. Os olhos de Shilin se abriram bem, enquanto sua pequena boca deu um grito de alarme exagerado. Os Saiyajins não seriam invencíveis se possuíssem esse tipo de habilidade. Xiaya balançou a cabeça.
Como pode ser tão simples? E não diga o quão alto seu poder de combate pode chegar após a transformação em grande macaco. E também tem uma fraqueza, uma restrição na maioria dos Saiyajins. Qual fraqueza? Os Saiyajins são uma raça de luta, mas exceto guerreiros de alto nível e uma pequena parte de guerreiros de nível médio, o talento latente de outros Saiyajins não é muito alto. Então, após se transformarem em um grande macaco, será difícil controlar a natureza selvagem primitiva dentro deles, perdendo assim a racionalidade. E, infelizmente, hoje foi o dia da lua cheia. Vendo o rosto sério do irmão, Schilling rapidamente pensou em uma possibilidade e cobriu a boca enquanto perguntava com uma expressão incrédula. Então, irmão, eu te machuquei após me transformar em um grande macaco. 9.370 de poder de combate me deixou exausto. Vendo Xiaya acenar com a cabeça, ela não pôde evitar começar a chorar. Irmão, sinto muito, Schilling é má. Xiaya estendeu a mão para acariciar o cabelo escuro e brilhante da criança e disse em um tom confortante. Bem, você não precisa se sentir mal. Veja, eu estou bem. E também eu cortei sua cauda. Então, enquanto você não tiver uma cauda, mesmo se vir a lua cheia, você não se transformará. Sério, você não me culpa? Schilling perguntou cautelosamente. Claro, já que você é minha adorável irmãzinha. Xiaya confortou em uma voz baixa e afirmou. De qualquer forma, embora a cauda dos Saiyajins possa ajudá-los a se transformar em um grande macaco e obter 10 vezes o poder de combate normal. Mas para um Saiyajin comum, é um elemento extremamente instável. Se mais tarde você tiver uma oportunidade, deve se livrar dela para sempre. Sim. Schilling acenou enfaticamente com a cabeça. Embora ela sentisse que era uma pena, já que o irmão disse, não deve ser um erro. Pelos próximos meses, eu devo me recuperar adequadamente. Então a missão será entregue a você. No entanto, você deve ter cuidado. Embora o planeta Selma não tenha nenhum ser vivo capaz de ameaçá-la. Mas você deve ser cautelosa, já que neste mundo existem muitas formas de vida como os Saiyajins que têm habilidades de transformação. Esse tipo de formas de vida tem um poder de combate normal não tão alto, mas após a transformação, eles se tornarão muito formidáveis. Xiaya exortou com um olhar sério. No universo, existem muitas raças que têm habilidades de transformação. Devido a várias razões, essas raças suprimem seu poder de combate normal e só quando realmente encontram uma ameaça é que explodem com um ataque feroz. Assim como Freeza e seus subordinados Arbon. E especialmente Freeza com 3 habilidades de transformação, é uma existência que causa terror. O planeta Selma, que inicialmente era um planeta de baixo nível, excedeu seu nível. Xiaya estava preocupado que este planeta ainda pudesse esconder algo desconhecido. Ok. Relaxe, Schilling terá cuidado. Schilling inchou o peito e aceitou a missão cheia de confiança. Xiaya acenou com a cabeça e pegou uma fruta enquanto comia com uma expressão relaxada. O poder de combate atual de Schilling já estava atualmente no auge deste planeta. Então, enquanto ela for um pouco cuidadosa, não haverá nenhum problema sério. No próximo período de tempo, Xiaya terá que se acalmar e se curar lentamente. E simultaneamente também terá que aproveitar este período de tempo para realizar adequadamente um resumo de batalha. O tempo passa, o tempo voa, em um instante, 4 meses se passaram. O poder do tempo pode mudar tudo, pode transformar o mar em um campo de amoreiras, pode transformar montanhas em um pântano, e também pode fazer um vale dilapidado ficar exuberante novamente. Embora não tão denso como a antiga floresta, parece uma cena de exuberância. Em 4 meses, dependendo da tenaz vitalidade dos Saiyajins e forte capacidade de recuperação, Xiaya havia se recuperado completamente de seus ferimentos, enquanto seus ossos fraturados haviam crescido novamente e seu corpo havia se tornado ainda mais robusto. 4 meses atrás, após experimentar a batalha de vida e morte e quase morrer, Xiaya mais uma vez recuperou sua força enquanto também avançava a passos largos. Em um extremamente curto período de 4 meses, seu poder de combate aumentou para um assustador valor de 1.700. Para um Saiyajin de menos de 6 anos, é praticamente uma questão inimaginável. Nestes 4 meses, o ganho mais significativo não foi o aumento de seu poder de combate, mas sim o desenvolvimento de um novo tipo de superpoder. Ele continuou a pesquisar neste período, então ele tinha certeza de que tinha, no total, 2 tipos de superpoderes. O primeiro tipo foi o previamente descoberto poder temporal suspensão do tempo que, quando executado, pode estagnar o tempo em uma área fixa, e o limite de tempo é de 3 segundos. Quanto maior o alcance do tempo parado e maior a força do oponente, então o consumo de energia será ainda mais severo. Estima-se que atualmente, em condições de pico, sua habilidade de suspensão do tempo pode congelar o alvo com menos de 10.000 de poder de combate por 3 segundos, e depois disso, toda a energia dentro de seu corpo se esgotaria. Este é o trunfo mais importante em sua mão.
Ele absolutamente não usará precipitadamente, exceto em um momento crucial. O segundo tipo de superpoder era, como esperado, uma habilidade espacial. Após este período de aprendizado, ele já havia alcançado um movimento instantâneo em um alcance de 10 quilômetros. Mas, devido a ser sua primeira tentativa de aprendê-lo, ele ainda não consegue dominar perfeitamente muitos de seus aspectos. Hoje, quando Xiaya estava treinando sua técnica de movimento instantâneo, ele viu Shilin voando do horizonte distante. Ela estava segurando alto um javali que era várias dezenas de vezes seu tamanho usando ambas as mãos. Ela o arrastou enquanto voava e simultaneamente gritou feliz em uma voz aguda e clara. O javali foi esmagado no chão com um som abafado. Irmão Xiaya, eu peguei isso agora. Hoje eu quero comer um leitão assado. Shilin caminhou até ele e segurou o braço de Xiaya com uma mão. Ok, então você tem que me ouvir mais tarde e deve treinar. Se você não conseguir atingir o objetivo, eu não vou mais cozinhar comida deliciosa para você. Shilin, ouvindo que não receberia comida deliciosa, imediatamente inchou suas bochechas rosadas enquanto sua expressão revelava um descontentamento. Ok. Xiaya riu com humor. E então, muito habilmente, abateu o javali, removeu seus órgãos internos e pele, limpou o tronco de suporte e o fixou. Usando seu dedo, ele disparou uma onda de qi, e de repente a lenha no fogão se acendeu. Em um curto período de tempo, a tentadora fragrância da carne do javali começou a flutuar. Depois de esperar que estivesse quase cozido, ele polvilhou especiarias únicas do planeta Selma e então, de uma vez, um delicioso leitão assado foi tirado do forno. Shilin olhou com seus 2 olhos brilhantes, sem se importar em queimar a mão, estendeu a mão e cortou um grande pedaço de churrasco, e então rasgou-o com uma grande mordida. Irmão Xiaya, quando vamos voltar para o planeta Vegeta? Shilin perguntou enquanto mastigava. Ela estava sentindo falta de seus pais há bastante tempo, que estão no planeta Vegeta. Xiaya limpou a boca, colocou a comida em sua mão e falou. Originalmente, de acordo com o planejamento da missão, assim que matássemos todos os aborígenes do planeta Selma, poderíamos voltar para o planeta Vegeta. Mas eu acho que se voltarmos tão cedo, pode ser desastroso para nós. O que seria desastroso para nós? Shilin perguntou com um rosto duvidoso. Xiaya suspirou e disse. Apenas olhe para nossa idade atual, e olhe para quanto poder de combate alcançamos. Os Saiyajins são uma raça de luta, mas não é realmente melhor quanto maior a força. Há ainda muitas questões políticas incluídas. Se mostrarmos muita habilidade, nem a tia Rebeca e o tio Adri serão capazes de nos proteger. Neste ponto, o poder de combate de Xiaya havia alcançado 1700, enquanto o poder de combate de Shilin havia alcançado 1080. Esta é apenas a situação deles na infância. Sua força ainda não entrou no ciclo de crescimento rápido, mas já são tão poderosos. Pode-se imaginar que, quando crescerem, sua força inevitavelmente excederá 10.000 de poder de combate. Eles acabaram de entrar no auge dos Saiyajins. Seu desenvolvimento posterior é ainda mais difícil de estimar. Poderia apenas ser imaginado se o Rei Vegeta estaria disposto a ver esta situação ou não. O Rei Vegeta só tem cerca de 10.000 ou mais de poder de combate. Então, isso não mostraria claramente uma ameaça à sua dominância. Atualmente, no planeta Vegeta, aqueles guerreiros de alto nível com poder de combate excedendo 10.000, qual deles não alcançou isso quando tinham mais de 30 anos, significando que seu potencial é basicamente o mesmo. Apenas esse tipo de pessoa o Rei Vegeta usaria felizmente. Se seu poder alcançar o suficiente para ameaçá-lo, então ele definitivamente revelará suas presas e o eliminará o mais rápido possível. O Rei Vegeta podia ver que o tremendo potencial de Bros poderia ameaçar sua dominância, então ele decisivamente deu a ordem para matar Bros e seu pai. Não há garantia de que ele não os assassinará pelo mesmo motivo também. Mesmo que ele não possa matá-los publicamente, não seria fácil para ele arranjar alguma missão especial, e possivelmente eliminá-los em segredo. Shilin absolutamente acreditou nas palavras de Xiaya. Portanto, após ouvir as palavras de Xiaya, seu rostinho começou a franzir. Mas não é o Rei Vegeta que me preocupa, o que me preocupa mais é aquele cara Freeza. Freeza. Shilin pensou por um momento e finalmente lembrou que Freeza parece ser a pessoa a quem os Saiyajins juraram lealdade. Irmão, por que você está preocupado com Freeza? Ele nos ameaçará também. Depois de falar, os olhos de Shilin mostraram um traço de malícia. Xiaya ficou grave e disse enquanto acenava. Sim, este Freeza é sombrio e de sangue frio, e é mais guardado em seu coração contra nós Saiyajins, temendo o nascimento do lendário Super Saiyajin entre nós. Se não fosse por pesquisar a condição de um Super Saiyajin, ele não teria deixado a raça Saiyajin existir até agora. Portanto, depois que voltarmos, talvez a primeira pessoa que teremos que confrontar não seja o Rei Vegeta, mas sim Freeza, e o Rei Vegeta certamente ficará feliz em ver isso acontecer. O que fazer então?
Freeza é intitulado como o rei deste universo. Sua força é, sem dúvida, extremamente formidável. Você não precisa se preocupar muito. Xiaya esfregou o cabelo da garota e riu. Irmão conhece um lugar onde podemos aprender o método para controlar a energia interna. Naquela época, desde que possamos camuflar nossa energia, não seremos descobertos por ninguém. Sério? Claro. No futuro, devemos diminuir o uso de detectores de energia porque Freeza pode ter instalado monitores neles. Vendo Schilling acenar seriamente, Xiaya riu sabendo que ela havia ouvido suas palavras. 5 anos se passaram desde que ele veio para o mundo de Dragon Ball. Por sua identidade Saiyajin, ele não sente nada em relação a isso. Ele só se preocupa com o casal Rebecca e Adri e Schilling. Depois do jantar, Xiaya exigiu que Schilling começasse a treinar. Embora seu método de treinamento autodidata e criado seja extremamente rudimentar, no entanto, é notável na área de temperamento de força. Talvez, por sentir pressão, quando Schilling treinou, ela foi ainda mais diligente do que antes. Mas Xiaya prestou ainda mais atenção ao desenvolvimento do superpoder espacial. Ele quer aperfeiçoar a habilidade de teletransporte ao mais rápido possível. Então, ele não precisa usar a espaçonave e evitar a atenção de Freeza quando for para o planeta azul localizado na parte sul da área norte da Via Láctea, Harmonia, a Terra. Sua habilidade de teletransporte é diferente da técnica secreta de teletransporte do planeta Yardrat. Uma é a técnica que depende do uso de seu superpoder para movimento, enquanto a outra técnica secreta é, no entanto, desenvolvida usando uma combinação de rica cosmologia, teoria do caos e até composição espacial. Então, Xiaya continuou a desenvolver seu superpoder, só então ele pode gradualmente aperfeiçoar este movimento. É um pouco semelhante ao teletransporte do subordinado do Leste Supremo Kaio, Kibito. No entanto, comparado com ao teletransporte de Kibito, seu teletransporte tem uma falha consideravelmente grande. Toda vez que ele usa este superpoder, ele deve saber com precisão a relação de coordenadas do ponto de partida e destino, ou então um pequeno erro e ele se perderá no espaço sideral. Se usando uma explicação científica, seu superpoder, em um flash, essencialmente abre um túnel de buraco de minhoca no espaço sideral entre 2 pontos. Quando eu tiver a oportunidade no futuro, então eu também devo fundir o teletransporte do planeta Yardrat. A vantagem do uso de Ki do planeta Yardrat para determinar a direção do teletransporte é muito óbvia. Embora esta habilidade sofra limitação quando o Ki para de responder, mas ao usar esta habilidade, ela não consome energia. Neste ponto o superpoder espacial de Xiaya é insuficiente. Bem, só pode dizer que cada um tem seu próprio mérito. Planeta Selma, em um vasto planalto deserto, rochas desgastadas cobertas com finas rachaduras estavam espalhadas por toda parte. Não muito longe, uma jovem que parecia ter 5 a 6 anos estava praticando socos e chutes enquanto pingava de suor. E no topo do planalto, uma pequena sombra de um humano flutuava 3 metros acima do chão enquanto as rochas ao redor subiam e desciam em um ritmo. De repente, a pressão atmosférica no topo começou a tremer. O ar tremendo ferozmente empurrou-se mutuamente e fez um som de rangido. As rochas tremeram, e finas rachaduras começaram a aparecer no topo. De repente, as rochas explodiram e se transformaram em uma nuvem de poeira, desaparecendo. Mas naquele lugar, uma assustadora rachadura vermelha escura apareceu, que poderia horrorizar as pessoas. A rachadura escura e fria cintilava de vez em quando com um relâmpago gelado, como uma boca sangrenta aberta de uma fera feroz, parecendo desejar engolir tudo. Aquela rachadura era uma linha do espaço se dividindo e estava cheia de um som de relâmpago destruidor. Dispersar. Um leve grito ressoou, e a assustadora rachadura no ar tremeu várias vezes, extremamente relutante em desaparecer. Xiaya franziu as sobrancelhas em direção à rachadura desaparecendo e tentou impulsionar sua energia interna. De repente, seu corpo brilhou com uma radiação dourada densa e leve em um momentum abalador, e então o redemoinho rodopiante e a poeira ao redor se dispersaram. Beep, beep, um som eletrônico ressoou, e uma série de dados apareceu diante de seus olhos. 2530 de poder de combate. Mais de 2500 de poder de combate, que é comparável a um guerreiro de nível médio adulto. Xiaya curvou levemente os cantos da boca e suspirou enquanto um Ki turvo fluía. Sem poupar esforços nestes poucos anos e suportando sofrimentos inumeráveis, seu poder de combate já havia aumentado para 5 vezes desde antes de chegar ao planeta Selma. Apenas a coisa que é mais assustadora não é seu poder de combate, mas seus 2 superpoderes insondáveis. Após um desenvolvimento de longo prazo, ele já se tornou habilidoso em usar seu superpoder espacial. E também desenvolveu um novo movimento com base no teletransporte de visão espacial. Este movimento é muito formidável, pois é impossível para as pessoas se defenderem contra ele. Sua natureza prática pode ser comparável à suspensão do tempo. Desligando o detector de energia,
ele olhou para o vasto planalto sem fim. Este é o deserto de Gobi, localizado no lado oeste do planeta Selma. Cascalhos de pedra amarela pálida cobrindo a terra, vento soprando, areia amarela rodopiando por toda parte, e vendo tudo isso, um sentimento heróico surgiu involuntariamente em seu coração. Já faz 3 anos desde a chegada ao planeta Selma. Agora é finalmente hora de partir. Este pensamento atingiu seu coração, e de repente seu corpo desapareceu do topo. Planalto de terra plana, Schilling ainda estava acenando com as mãos e pés, que fluíam por todo o lugar, e a energia exalada empurrava-se mutuamente contra a atmosfera, emitindo um ruído sibilante. Contas de suor do tamanho de feijões pingavam no chão seguindo seu cabelo e emitiam vapor. Seu cabelo bonito flutuava ao vento, que estava amarrado por uma fita, enquanto vários fios de cabelo umedecidos com contas de suor grudavam em seu rostinho. As ondas de ar da vastidão tremiam, e o centro de Schilling começou a tremer. A pressão atmosférica no centro começou a cair, de novo e de novo. A poeira na vastidão era como se uma tempestade de deserto abaladora tivesse chegado e engolido tudo. Junto com a velocidade continuamente aumentando, Schilling acenou com o punho e os pés, e o som abafado do ar se dividindo subiu e caiu em sucessão, e a área ao redor, em um alcance de várias centenas de metros, imediatamente se assemelhou a uma panela cheia de água fervente. Uma sombra apareceu acima no ar. Depois disso, caiu livremente e estendeu levemente sua palma. Em um instante, a tempestade inesperadamente se dispersou. O vento forte desapareceu, e naquele breve momento, o céu cheio de areia e pedras sofreu com a atração da gravidade e caiu no chão em sucessão. Os pés de Xiaya caíram no chão, e então ele se moveu em direção a Schilling. Irmão! Schilling gritou com o rosto descontente, claramente se sentindo infeliz com Xiaya por interromper seu treinamento. Xiaya riu e, sem prestar atenção, sacudiu a areia de seu corpo e disse: Bem, não fique brava. Eu vim te dizer que estamos deixando este planeta. Ouvindo isso, a expressão de Schilling imediatamente ficou um pouco melhor e logo depois perguntou: Irmão Xiaya, seu treinamento de superpoder está terminado. Nós não temos que andar de espaçonave. Atualmente, a mentalidade de Schilling já amadureceu, e ela sabe que deve agarrar trunfos suficientes e não pode ter uma confiança completa neles, Rei Vegeta e Frieza. E para esconder isso do Rei Vegeta significa ocultar seu poder de combate. Para isso, eles têm que partir para a distante terra. Xiaya acenou com a cabeça e disse seriamente: Sim, se eu te levar enquanto uso meu superpoder com toda a força, devemos ser capazes de chegar rapidamente à Terra. Quando vamos partir? Depois que armazenarmos nossa espaçonave, então podemos partir a qualquer momento. Schilling acenou com a cabeça e ficou na ponta dos pés, enquanto seu corpo subia ao céu e voava em direção ao vale onde moravam. Xiaya, que estava seguindo atrás, vendo a maneira decisiva da garotinha, ficou lá e suspirou enquanto balançava a cabeça. Pequena Schilling cresceu, não está mais grudada nas pessoas. Porque ela não é adorável como era na infância. Ele tinha pensado que Schilling geralmente o seguia, então ela deveria se grudar nele ainda mais. Como ela se tornou cada vez mais independente? Foi porque houve algo errado quando eu a criei, ou a natureza independente dos Saiyajins é muito proeminente. Retornando à residência por 3 anos no pequeno vale, confirmando que ambas as espaçonaves estavam devidamente armazenadas, Xiaya encontrou um pedaço de uma grande rocha e a usou para selar a entrada da caverna. Depois de terminar tudo isso, Xiaya puxou a mãozinha de Schilling e disse: Segure-me firme, vou usar o teletransporte. Schilling respondeu avançando e abraçando enquanto enterrava a cabeça em seu peito. Xiaya abriu o braço e segurou firmemente a cintura de Schilling enquanto os 2 dedos da outra mão se juntavam e pressionavam entre suas sobrancelhas, sua pessoa inteira excepcionalmente séria. Com o pensamento, uma estranha ondulação imediatamente os envolveu. Após um breve momento, uma luz brilhou, e as 2 pessoas desapareceram longe do meio do vale silencioso. No vasto universo, a bela gaze da Via Láctea fluía do nordeste para o sudoeste na direção descendente. Muitas estrelas cintilando e brilhando como cristais, estrelas grandes e pequenas decoravam a escuridão reunida e incessantemente brilhavam com uma radiação semelhante a diamantes. Terra, na parte sul da área norte da Via Láctea Harmonia, era um planeta azul. A Terra foi classificada como um planeta de baixo nível ao qual nenhuma raça deu importância, porque mesmo que toda a humanidade na Terra segurasse uma arma de fogo, sua força militar só seria comparada a uma dúzia ou mais de escória. Mas um planeta tão insignificante, no entanto, tem as artes marciais mais profundas. Naquele momento, na zona de cooling do hemisfério norte, um brilho deslumbrante apareceu no meio do ar como estrela cintilando. Após o brilho, 2 pessoas apareceram repentinamente no meio do ar e então, sem qualquer aviso, caíram abruptamente do meio do ar. Xiaya caiu no chão, e enquanto deitado abriu a boca e respirou avidamente uma boca de ki vital no ar. Calculado errado.
Quase nos perdemos no espaço, no futuro não podemos ser tão imprudentes novamente. Xiaia sentiu-se irritado em seu coração. Embora eles tenham encontrado as coordenadas da Terra na espaçonave, ele ainda subestimou a dificuldade de saltar através do espaço. Se não fosse por boa sorte, eles quase teriam se perdido no meio do universo. Ao longo do caminho, Xiaia passou por vários planetas enquanto se transferia e finalmente eles chegaram ao seu destino. O consumo deste teletransporte em grande escala foi surpreendente. Embora fosse uma transferência de planeta para planeta, todo o processo quase usou toda a energia do corpo e quase morreu antes de chegar ao destino. Irmão Xiaia, você pode ter que considerar novamente o uso do teletransporte no futuro. Shilin falou uma frase suavemente, e logo depois observou o ambiente ao redor, suas sobrancelhas bonitas levemente franzindo. Este é o planeta Terra sobre o qual você falou. Sua gravidade é apenas 1/10 do planeta Vegeta e nem é comparável ao planeta Selma. Ele realmente tem artes marciais místicas e método de treinamento. Depois de descansar por um tempo, a força física de Xiaia se recuperou. Ele se levantou e respondeu: isso mesmo, e não subestime a Terra. Embora seja apenas um planeta de baixo nível, sua teoria de artes marciais não é simples. Se pudermos dominá-la completamente, não precisamos falar do Rei Vegeta, seríamos capazes de destruir até Frieza com o levantar de nossas mãos. As pupilas estreladas de Shilin se moveram. Ela nunca tinha visto seu irmão elogiar tanto um planeta. Parece que este planeta realmente tem alguns pontos positivos. Xiaia varreu os olhos ao redor e disse: devemos primeiro encontrar algum lugar para mudar nossas roupas, então vamos procurar um lugar para treinar. Fim dos capítulos do 10 ao 12. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.